Deus, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, Senhor, para cultuarmos a Ti, para ouvir a Tua palavra e receber a força do Senhor para continuar nessa caminhada, Senhor, e que o Senhor possa se agradar de nós, porque somos como um grão de areia, Senhor, nada somos por nós mesmos, mas em Ti somos mais do que vencedores. Receba os nossos louvores e que a Tua palavra seja falada, Pai, com a unção do Senhor, para ser de ajuda para cada um de nós. Pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Boa tarde, irmãos. É sempre bom estarmos na casa de Deus. Como disse Davi, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quero ler a Escritura, mesma Escritura que eu usei ali em Barra Funda ontem, Judas capítulo 1, do versículo 3 a seguir. É o penúltimo livro da Bíblia. Antes do Apocalipse vem Judas, é só uma página. Meia página. Mas dá uma. Meia mais uma dá meia. Meia mais meia dá uma. Judas capítulo 1, versículo 3, aonde diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Até aqui. Senhor nosso Deus, toma cada um de nós e que a palavra a ser falada seja de incentivo e ajuda para o crescimento espiritual, para a salvação de todos. E que ninguém venha, Senhor, se encontrar no dia final sem ter essa esperança de vida eterna, Pai. Mas se alguém não tem nessa tarde, possa encontrar em Ti. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Há pessoas que às vezes pensam, dizem que somos todos irmãos. E num certo sentido somos, por parte de Eva, né? Que foi através dela que veio a raça humana. Mas quando se fala da filiação espiritual, não é assim. Sabemos que existem os dois lados, os filhos de Deus e os filhos dos homens, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que o aceitam e que aceitam o sacrifício que Ele fez por nós na cruz e são comprados pelo sangue de Cristo. Já os filhos do diabo são aqueles que permanecem no pecado. E nós sabemos que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Ali no princípio nós vemos em Gênesis que havia uma diferença bem conhecida entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos dos homens, eles eram tipificados na linhagem de Caim.
E a Bíblia diz que Caim era filho do maligno, por isso ele matou seu irmão. E os filhos de Deus, eles são tipificados na genealogia, na linhagem de Sete. Porque Abel foi morto, então Deus deu a Adão um outro que era Sete. E essas duas descendências, vamos dizer assim, caminharam paralelamente. E a Bíblia diz que os filhos de Deus eram homens mais simples, homens da lavoura, homens do campo. Já os filhos dos homens eram pessoas mais inteligentes, cientistas, pessoas importantes. E assim, vamos dizer assim, seguia essas duas linhagens, os filhos de Deus, servindo a Deus, oferecendo sacrifício, como Deus ofereceu um sacrifício para Adão lá no jardim do Éden. Depois nós vemos Abel oferecendo um sacrifício também, que era o cordeiro, o animal, morrendo pelos seus pecados, pelos pecados do homem. E essas duas linhagens estavam indo, vamos dizer assim, uns fazendo a vontade de Deus, seu pai, e outros fazendo a vontade do seu pai, o diabo. E por mais que Deus disse para Caim, se você fizer o bem, porventura não haverá aceitação para ti? Faça o bem que eu aceito, mas ele não quis. Mas a Bíblia diz que chegou um tempo que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposa. Quer dizer, houve um casamento entre essas duas linhagens. A linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Houve essa mistura, essa hibridização, e a Bíblia diz, e a terra encheu-se de violência. A ponto de Deus dizer, me arrependo de ter feito homem. Chamou Noé e disse, eu faço para você uma arca, eu vou destruir tudo, não dá mais. E ali Noé fez essa arca, eu estou indo por outro lado, mas vamos indo assim. Noé fez essa arca e entrou ele com seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa, né? 8 pessoas. Mas, infelizmente, a semente da serpente, nós sabemos, ela entrou através de quem? De Cão. E a humanidade começa, vamos dizer, praticamente do zero com aquela família. Após o dilúvio, tudo acabou, o mundo, por certo, ficou virado de cabeça para baixo devido às enxurradas. E começou a população, quer dizer, a humanidade se popularizar novamente. E a tendência do ser humano, a tendência do homem, a tendência da mulher, é sempre seguir o seu caminho, como diz o irmão Branham, e não o caminho de Deus, seguir a sua ideia, seguir a influência de Satanás, porque nós já nascemos sobre uma influência errada, já viemos através do sexo, já viemos caído. Então, por isso que diz o mensageiro, que nunca é o homem que procura Deus, é Deus que procura o homem, porque ele já tem essa tendência. Se você deixar um carro na ladeira, ele vai seguir a tendência. Não vai subir contra a serra, mas a favor, a descida. É a tendência. Então a tendência do homem é sempre seguir a carne, a influência de Satanás, que é o Deus desse século, Satanás, né? Mas Deus, ele vem trabalhando desde lá do jardim, ele vem trabalhando, e ele, quando a humanidade caiu, ele tomou uma decisão em resgatar todos aqueles que desejam ser resgatados. Em salvar, em perdoar. Mas como eu disse, após ali o dilúvio, começou a se popularizar novamente a raça humana, e então cada um seguia os seus deuses, cada um seguia os seus ídolos. Mas aí Deus chama Abraão e diz, Abraão, venha caminhar comigo que eu vou te abençoar.
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que Abraão creu e isso foi-lhe imputado como justiça. E o título da nossa mensagem é A Fé de Jesus Cristo. Nós vemos essa fé de Jesus Cristo em todos aqueles que decidiram e que viveram para Deus. Não é a fé própria, não é a fé minha, não era a fé de Abel, mas era a fé de Deus em Abel. Não era a fé de Sete, era a fé de Deus em Sete. Por isso, Judas, o apóstolo São Judas, ele escreve somente uma página, podemos dizer 2 páginas, do seu livro e somente um capítulo, mas de tamanha profundidade, aonde ele vem e diz, escreveu a exortar-nos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Assim como o apóstolo São Paulo diz que através de o pecado reinou, e por isso a morte também veio, através de Adão, Também através de isso é Jesus Cristo, nós fomos reconciliados, nós fomos justificados. Também a morte veio, através da mulher. Caim veio através da mulher, mas também Cristo veio através da mulher. Por isso que Deus vem e vence o inimigo no seu terreno. Como Deus disse para a serpente: tu ferirás a semente da mulher, o calcanhar, mas da semente da mulher, a semente da mulher lhe ferirá a cabeça. E Cristo foi ferido o seu calcanhar ali na cruz quando ele morreu. Mas quando ele ressuscitou ao 3º dia, ele feriu de uma vez por todas a cabeça de Satanás. Então você veja como o diabo trabalha de uma maneira. O pecado veio lá do jardim do Éden e ele vem vindo, vem passando gerações, passou o dilúvio, passou nos dias de Jesus e está no dia de hoje. Também a fé de Jesus Cristo começou lá atrás e vem vindo até os nossos dias. E é isso que nos encoraja e é isso que nos dá a esperança que nós iremos chegar até o final, com a vitória em nossas mãos. Porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Aí lança-se por terra vamos dizer assim, toda a fraqueza, lança-se por terra todo negativismo. Nós não devemos alimentar o negativismo. O negativismo é o contrário da fé, é o contrário do positivo. O medo é o contrário da fé. O negativo vem do diabo, mas o positivo, a força, vem de Deus. E é assim que nós vamos enfrentando o nosso dia a dia. Não estamos olhando para a nossa capacidade, para a nossa força, para o nosso dia a dia, para as nossas fraquezas, mas estamos olhando para a promessa de Deus. Essa é a fé que habitou nos nossos irmãos do passado e que habita e habitará até o dia final. E assim como eles se posicionaram por essa fé, e você veja a exortação de Judas, a batalhar, manter essa fé. Vamos dizer, manter esse combustível. Assim como o carro não anda sem combustível, nós também não andamos sem a fé. A fé nos põe em contato com Deus. Ele exortou a batalhar, a manter. E há aqueles que nós olhamos que batalharam e mantiveram. Mas também, se a Bíblia exorta a batalhar, é porque tem aqueles que não batalharam, que não mantiveram.
Conhecemos muito bem a história dos 12 espias. Era 12 príncipes. E o que tem posto a perder as pessoas são os líderes que não têm uma fé embasada na palavra de Deus, não têm uma fé firme, e você não vai poder dar aquilo que você não tem. Não há como. Então, depende o lado que você está olhando. Depende o lado que você está se firmando. É isso que nós devemos olhar. Se nós olhar para o pessimismo, para as fraquezas, para os problemas, para as dificuldades, se nós olhar para os barcos que afundaram, você vai dizer, mas aquele afundou? Então acho que eu vou afundar também. Mas nós devemos olhar para aqueles que chegaram, para aqueles que têm ido até o final. Porque, veja bem, irmãos, veja bem, como eu falei ali em Barra Funda ontem, tanto a natureza natural como nós, os humanos, nós somos influenciados por Deus ou por Satanás. A natureza obedece ao diabo? Obedece? Obedece. Mas, em primeiro lugar, ela tem que obedecer a Deus. Há pessoas que tremem de medo por causa do que, como diz a Bíblia diz assim, não temerei o que possa me fazer o homem. Não tem uma escritura que diz? Tem, né? A pessoa que treme de medo por isso, por aquilo outro, por aquilo outro. Tem medo de ficar doente. Tem medo da velhice. E Jó disse: o que eu temia, isso me aconteceu. Nós não temos que temer. Nós temos que confiar em Deus. Ah, meu pai, minha mãe, meu pai, meus tios, meus avós e fulano morreram de AVC, eu vou morrer de AVC. Não vou. Porque eu não estou olhando para coisa negativa, eu estou olhando pela fé em Deus, por aquele que pode todas as coisas. Ah, mas eu acho que vai ter problema de câncer, porque toda a família morreu de câncer. Você vê como o diabo marcou para as famílias na terra? Percebe? Isso é diabo. É diabo. Pode fazer um levantamento. Aquela família que diz, meus familiares morreram quase todos de câncer. Você tem tendência a câncer. Outros têm tendência a infarto. Outros têm tendência a AVC. Outros têm tendência a depressão. O diabo marcou todos, mas nós temos uma marca maior, que é a marca do Senhor Jesus Cristo. O novo nascimento quebra essa maldição. Quebra. Então depende o lado que nós olhamos. A pessoa tem medo de olho gordo, né? Daí escreve no carro, sai fora olho gordo. É isso, né? Fora olho gordo. Olho gordo quer dizer inveja, né? O que adianta daí que vai despertar mais a inveja? Agora tem um carro aqui bom aqui, as pessoas vão ter inveja, mas o diabo tem inveja sim. Mas Deus tem prazer em ver seus filhos, suas filhas abençoadas. Há uma proteção maior naqueles que servem a Deus. Existe feitiçaria? Claro que existe. Existe o poder das trevas? Claro que existe. Mas existe o poder de Deus. Como o pastor Ariel, gostei muito da aplicação dele domingo, ele falou que o diabo, quando viu que Jesus estava no barco e estava dormindo, ele pensou, agora é a hora que eu afundo eles tudo. Eu acabo com esse movimento, acabo com os 12, 13, né, com Jesus. Chegou para o mar e disse, vamos embora. Vento, assopra nas ondas, preciso que se faça essas ondas levantar. E o vento... E o barco jogava para cá, e o barco jogava para lá.
Jesus dormindo com sono pesado. E Pedro entendeu, não, isso aqui não é natural. Se continuar desse jeito, o barco vai quebrar. E eles fizeram o que? Acordaram Jesus. E assim é conosco, às vezes o vento assopra, aí nós acorda Jesus. E mantemos Ele acordado em nossas vidas. Na leitura da palavra, na participação dos cultos, na consagração, na oração diária, ao anoitecer, ao levantar, nós mantemos Jesus acordado em nosso barco. Então, o diabo incitou sim a tempestade. E o barco estava balançando, mas Jesus se levanta, eu imagino ele tirando, espantando os olhos, o sono dos olhos, e olha para a tempestade. E eles, vento, acalma. Mar, se aquiete. Aí eles, não, esse aí manda mais, que esse foi quem nos fez. Eu recebi uma voz com autoridade mandando chacoalhar o mar, mas agora eu ouvi alguém, e essa voz é a mesma que me disse lá no princípio, haja terra, haja isso, haja separação entre a porção seca e a porção molhada. Esse foi quem? O meu Criador, que me fez e depois me posicionou. E pronto, né? Simplesmente houve bonança. Como aquela ocorrido que nós sabemos que houve no ministério do nosso profeta, e aquilo que houve ali também há em nosso meio. Porque Jesus Cristo ainda é o mesmo. O mensageiro foi para casa, mas o Espírito ficou. Elias foi para casa, mas Eliseu ficou com a porção dobrada. João Batista foi para casa, mas o Espírito que estava em João Batista continuou. William Branham foi para casa, mas o Espírito ainda continua aqui. Por isso nós temos a evidência em ter um coração novo do irmão Lindomar. Não é verdade? Por isso Deus ouve quantos pedidos que você fez e você às vezes nem percebeu de ter recebido. Por isso você está aqui. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Essa é a prova que Deus ainda ouve, que ainda o Espírito de Deus está curando, salvando. Ainda estamos aqui. E ainda Deus ouve, e aqueles ali numa certa reunião do irmão Brana, ele armou a sua tenda para fazer o culto, e os feiticeiros disseram, não, nós vamos acabar com isso, quero mostrar para vocês. E ele se levanta. E eles começaram com as suas penas, né? Puxar o vento, e o vento veio e começou a soprar a lona da barraca, da tenda, e os irmãos se apavoraram. Não tem por que me apavorar. Foi Deus que me mandou aqui. Que Deus nos ajude a viver em harmonia com Deus, a viver uma vida próximo a Deus, mergulhado, junto a Deus, mergulhado no sangue de Cristo. Mombrando simplesmente disse, Senhor, o Senhor me mandou vir aqui. Em nome de Jesus Cristo, ordena essa tempestade que vai embora. E ela foi. Então depende, o que você está alimentando é a fé em Jesus Cristo ou é a fé no diabo? Às vezes a gente tem mais fé no diabo, né? Na doença, nos problemas, na dificuldade. Enquanto viver, nós vamos ter que conviver com essa vida, vamos dizer assim, caída. Mas Deus é maior. E o principal é o quê? Que nós possamos olhar para Deus e saber que nós vamos vencer. Não importa se no momento o vento está assoprando. Se no momento estamos tendo que conviver com alguma enfermidade, mas Deus estando comigo e com você, nós vamos até o final. Senhor, a minha vontade perfeita é que o Senhor me cure. Quer dizer, a minha vontade é que o Senhor me cure, através da fé. Mas se o Senhor deseja que eu
procure auxílio médico, o Senhor também deixou a medicina, me cure através do médico então. Mas a questão é reconhecer quem somos. E aquilo que nós precisamos passar, nós vamos ter que passar, mas há coisas que nós não precisamos. Quero que vocês entendam isso. Quantas coisas Paulo foi liberto? Quantas? Quando ele foi ali juntar o graveto para fazer o fogo e aquecer, uma víbora se pegou na mão dele, no dedo dele, e aquilo era questão de minutos e ele morreria. Mas ele pegou com aquelas madeiras junto com a cobra e colocou isso no fogo e ela teve que soltar. Paulo simplesmente creu, quem está em mim é maior que essa víbora, porque se eu morrer, eu não vou dar sequência no ministério, e eu tenho um ministério chamado, e eu vou continuar, e não ficou ali com medo, Deus curou. Compreende? Agora, quando teve um espinho na carne, que ele orou 3 vezes, e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, isso não deve derrubar nossa fé em momento algum. Aquilo, ele precisava daquilo. Mas nós temos, eu quero que vocês entendam isso, nós temos direito à cura divina, à liberdade. Nós temos direito à paz. Mas às vezes há coisas que Deus permite para nós ficar mais pertinho dele. Se é isso, amém. Estão entendendo? Tem coisas que ele permite. Mas nós temos o direito de olhar para a enfermidade e dizer: eu não aceito isso. Porque Cristo já morreu na cruz por mim. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu não sei quando que vai sair, que eu vou ser liberto disso, mas eu vou ser liberto. Eu vou vencer. Porque Ele já nos concedeu ali na cruz. Aí voltando lá nos 10 espias, 12 espias, 10 deles olhou para o quê? Para coisa real. Não era mentira, era verdade mesmo. As cidades eram muradas, os homens eram gigantes, eles eram treinados. Como é que eles iam transpor uma muralha? De cima lá eles atiravam flecha e acabava com tudo com eles. Era verdade mesmo. Naturalmente eles estavam 100% certo. E foi para aquilo que eles olharam. Para a adversidade. Mas Josué e Caleb olhou também para a adversidade. Mas aí olhou para Deus. Deus pode derrubar tudo isso. E nós olhamos para a dificuldade, para o problema, para isso, para aquilo outro. É verdade, mas Deus é maior, Ele pode libertar, Ele pode tirar isso, Ele pode converter meu filho. Ah, mas do jeito que está indo vai para o inferno, mas eu não aceito. Então essa é a fé de Jesus Cristo que os santos venceram. Essa é a fé de Jesus Cristo que José do Egito venceu, foi vendido, foi parar na casa de Potifar, foi parar na prisão, mas depois ele foi parar no trono de Faraó. E nós estamos aqui, há momentos que nós temos que correr para o médico, dizer: Senhor, unja o médico, eu estou nesse vale, mas haverá um dia que nós estaremos no trono. Por isso a Bíblia diz: não temerei o que possa o homem me fazer. É a fé de Jesus Cristo que vamos vencendo dia após dia. O que vai ser do amanhã? As nações estão se provocando e está a um passo para explodir a Terceira Guerra Mundial. O Putin, aquele outro da Coreia do Norte lá ameaçando os Estados Unidos. E eles têm
armamento suficiente para destruir a humanidade. Ai. Mas não tem problema. Antes que a terceira guerra mundial exploda, a noiva estará no rapto. Antes que a terceira guerra mundial exploda, nós estaremos no rapto. Mas coitado de quem ficar, né? Até seria bom que morresse com as bombas para não passar pela terceira guerra, pela grande tribulação. Porque entre meia grande tribulação é a história, a guerra mundial ali, e vai, 3 anos e meio. Mas eu não quero estar aqui, eu não quero ver reportagem de 2 oliveiras de Apocalipse em Israel, eu não quero ver reportagem de nada de terceira guerra mundial, eu quero estar lá em cima. Que Deus nos ajude a ter a fé de rapto. E isso é fé. É dizer, não, eu não tenho condição, mas eu tenho sim. Eu tenho sim a vestimenta para a noiva, que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a mensagem restaurada. Senhor, me dê teu Espírito Santo mais e mais, que eu não fique envolvido. A fé de Jesus Cristo veio passando passou o tempo de Abraão, passou nos tempos de Jesus, e veio passando e chegou em nós hoje. Por isso, Paulo, ele escreveu aqui, aos Filipenses, eu quero ler isso aqui para concluir, para vocês verem que eles não eram diferentes. Não. Se houvesse uma inversão de tempo, eles tivessem vindo no nosso tempo e nós no tempo deles, aí estaria eles vendo a nossa história, irmão Vladimir. Início, meio, fim. Mas nós somos os últimos. E aí a gente vê eles no meio, justamente passando o que nós estamos passando. Eu concluo com essa leitura aqui. Filipenses capítulo 3. Disse assim o apóstolo São Paulo. Vamos pegar um pouquinho mais. Estão sentados, podemos ler todo ele para terminar. Temos tempo ainda. Filipenses 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Não tem outra coisa a falar, não tem mistério, né? Temos que falar sempre a mesma coisa, que é o feijão com arroz, o arroz com feijão, que é a vida vivida, que é a palavra de Deus, que é a correção quando precisa, que é o ânimo também quando precisa. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Agora para os irmãos, pode levantar sincero, já aproveitando, todos sabem o que é a circuncisão, o que era a circuncisão? O que era? Sabe? Levante a mão. Se alguém não sabe, todos sabem, né? Todos sabem, né? Todos. Circuncisão era um corte na carne, né? E hoje a circuncisão para nós é espiritual. Então foi uma luta que a igreja primitiva enfrentou, foi em fazer o povo entender que agora não era mais cortar um pedaço da carne, agora era cortar o excesso do espírito, no espírito, né? Circuncisão, por isso disse ele: guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus. Por quê? Porque nós cortamos o mundo de nós. Cortamos os nossos direitos, cortamos, vamos dizer assim, o nosso ego. Então a circuncisão somos nós. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida
que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da carne. Desculpa, li errado. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de que transformará os nossos a ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aqui o gaguejei, eu vou ler de novo, para que nós pegue bem. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aqui agora, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Então o que ele diz com isso? Que ele estava lutando, não confiando na carne, mas na fé em Deus, para ver se de alguma forma conseguisse chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo que já cheguemos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sedes também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muito há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Repete as coisas agora? Não repete. Repete. Paulo diz, não julgo o que tenho alcançado, uma coisa eu faço, eu esqueço o que ficou para trás. E vocês andem segundo o exemplo que vocês veem em nós. Aí você vai seguindo e aí vê ele já no final dizendo a Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí você vê ele mais próximo da morte, ele dizendo, morte, onde está o teu aguilhão? Quer dizer, o teu ferrão, né? Inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Aí você consegue pegar um todo, né? E se nós estamos seguindo pela mesma fé que eles seguiram, pelo mesmo exemplo, nós também chegaremos aonde eles chegaram. E eu creio que cada um de nós batalharemos e chegaremos. Por isso cantamos aquele corinho que diz, se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chegarei lá. Deus abençoe,
Vamos nos colocar de pé. Depois, o irmão Ezequiel canta um hino final, enquanto a igreja sai, mas nós já vamos despedir. Senhor Deus, eterno Pai, sabemos que o Senhor é quem tem cuidado do nosso ministério, do nosso povo, e aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará, Pai. Obrigado pela palavra de incentivo, de força, de ânimo, e que possamos seguir nesse caminho até passar o Jordão e então olhar para trás e adeus mundo, nunca mais pecados e mágoa. Agora, Pai, despede-nos na tua paz, leve o teu povo guardado, dando uma boa semana a todos, e que o Senhor continue com cada um dos nossos irmãos, guiando e protegendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a vida de todos. Amém.